Olá, estamos juntos mais um dia para que possamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos estudando aí o Guia de Discipulado, fases 3, nós estamos já na lição 9 e na semana passada nós estudou ali o estilo de ministério, parte 1. Nessa semana nós estamos estudando novamente o estilo de ministério, parte 2. Hoje é domingo e o tema de hoje é estilo intelectual, que é uma palavra muito interessante, né? Estilo intelectual. Nós vamos hoje falar do apóstolo Paulo, como Paulo usou a sua sabedoria para apresentar o verdadeiro Deus, o Deus criador do céu e da terra. Quero dizer para você que esse guia de estudo, ele nos traz informação e nos apresenta as verdades da palavra de Deus com um propósito. Com certeza Deus está preparando eu e você para que nós possamos se tornar um discípulo de Cristo, conhecedor da palavra dele, e no momento certo Deus vai usar cada um de nós. Tenha certeza disso. Vamos nos preparar, vamos nos santificar, vamos junto nessa caminhada, porque vai ser algo maravilhoso no final de tudo isso. Então o apóstolo Paulo, ele chega ali numa cidade ali dos gregos. Quando ele está ali, ele foi ali para pregar o evangelho. Só que ali era uma cidade, uma região que tinha muitos deuses que o povo adorava. E ele chegou num determinado lugar que tinha vários altares, e cada altar desse tinha o nome de um deus que os gregos adoravam. Só que no meio desses altares tinha um altar escrito o nome assim: Deus, o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, observando tudo aquilo ali, ele bate o olho ali naquele altar e ele vê ali escrito Deus desconhecido. O apóstolo Paulo já começa a pensar na sua mente que ele ia usar aquele altar dos Deus desconhecido para falar do verdadeiro Deus. Só dá uma explicação. Os gregos, eles tinham vários deuses que eles adoravam e cultuavam. E eles tinham uma crença que se eles esquecessem de algum deus, aquele Deus que não recebeu a adoração deles e o culto deles e o sacrifício deles, poderia castigar eles com algum tipo de doença ou qualquer outra situação. Então, para que eles ficassem seguros que isso não ia acontecer, eles colocou um altar ao Deus desconhecido, que com isso eles falaram, se nós tiver esquecido de algum Deus, esse aqui é o Deus desconhecido, ele não vai castigar nós. E mesmo assim eles cultuavam esse Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, ele chega ali e fala para eles, eu vim falar desse Deus desconhecido. E aí eles deram atenção, falaram, nossa, como que esse homem sabe desse Deus desconhecido que nós não sabemos, né? Quem é esse Deus? O apóstolo Paulo começa ali a pregar, esse Deus desconhecido é o Deus que criou o universo. É o Deus que criou todas as coisas. Esse Deus, ele não é servido por mão nenhuma. E essa leitura você vai encontrar aí, que está no guia de estudo, em Atos capítulo 17, do versículo 22 ao 28. Você pode estudar, ler essa história. É maravilhosa como Paulo usou sua sabedoria para pregar o evangelho. E ali o apóstolo Paulo teve o privilégio. Por quê? Porque ele usou a sua sabedoria para apresentar a Deus aquele povo pagão. Veja como isso é maravilhoso. Como eu e você também podemos usar da nossa sabedoria que Deus nos deu. Nós temos que achar forma também. Deus deu essa sabedoria para isso, para que nós possamos achar forma de pregar o evangelho. E ali o apóstolo Paulo pregou o evangelho para aquela região, para aquele povo que idolatrava os deuses, que cultuava os deuses, que isso é contra a lei de Deus, porque Deus diz que só devemos ter só o único Deus verdadeiro, ele, nós não podemos fazer imagem, nem adorar, cultuar outros deuses. Então o apóstolo Paulo chega ali e consegue pregar o evangelho usando o quê? Uma sabedoria.
Então, veja esse estilo do apóstolo Paulo. Como eu e você também podemos deparar com certa situação e pregar o evangelho. Por outro lado, eu quero chamar a atenção aqui num ponto. Se hoje acontecesse que, um exemplo, eu chego num lugar que tem vários altares de Deus pagão, eu chegasse ali e visse um altar desse que nem o apóstolo Paulo colocou aqui, as pessoas iam me criticar. Como o Antenor está comparando o Deus Criador como os deuses que está ali naquela região? Veja que é complicado hoje, porque as pessoas iam me criticar. O Antenor está colocando Deus como qualquer outro Deus. Mas não, o apóstolo Paulo usou dessa forma, desse argumento, para apresentar o verdadeiro Deus. Que nós possamos ter essa sabedoria, porque muitas pessoas podem usar de um método que às vezes na nossa mente é reprovável, na nossa mente está errado. Mas qual era o propósito de tudo isso? O apóstolo Paulo estava ali sendo guiado por Deus para pregar sobre o verdadeiro Deus e quebrar barreiras e mostrar para aquele povo que estava equivocado na crença deles. Isso é lindo, né? Como o apóstolo Paulo usou da sua inteligência. Que eu e você também podemos usar da inteligência que Deus nos deu para pregar o evangelho. Amém? Que você tenha um ótimo dia na presença do nosso Deus.